diminui a sépia. Quem é que uma vez entrou e viu Deus falar como alguém dizendo assim diz o Senhor, e não voltou para casa dizendo verdadeiramente Deus fala, verdadeiramente Deus conhece. Quem é que uma vez entrou na igreja e que viu Deus revelar o profundo, o oculto e o escondido, tanto pela palavra de sabedoria como pela palavra de conhecimento? Emante o Revasnai, isto é, os dons ativos na igreja. É por isso que cada um, de forma individual, precisa buscar os melhores dons para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. E eu começo a ministrar lhe perguntando: quais são os dons que você buscou e que Deus lhe deu? Segunda pergunta, no Bierkia: apóstolo, eu não busquei dom nenhum, não tenho dom. E a pergunta é simples: no Bierkia, esta noite é propícia para você se identificar com um desses 9 dons e sair daqui posicionado para buscar a Deus e dizendo: amigo Espírito Santo, enquanto o Senhor não me marcar com esse dom, eu não vou parar de buscar a sua presença. Percebamos que os dons espirituais são habilidades que são dadas por Deus a nós dentro da igreja. Eles são essenciais para o nosso crescimento. Por quê? Porque quem é batizado no Espírito Santo, quem recebe fogo na alma, quem recebe fogo no Espírito e recebe dons espirituais, ele recebe de Deus habilidades, ele recebe ferramentas de Deus que alguém que não recebeu o dom não tem. É por isso que muitas vezes você está vendo algo de um jeito e alguém que não tem o dom não consegue ver. E qual é o problema? Ele não vê e ainda tem e ele vai conseguir bloquear muitas pessoas. Por quê? Porque ele não consegue entender e nem compreender o mundo espiritual. Remante o Revasnai. E algo muito característico. Por quê? Porque os dons são de forma individual. Oh glória! Pensa numa igreja que só se tivesse nela profecia, seria uma igreja chata. Camante o Revasnai. Pensa comigo numa igreja que só falasse em língua estranha e não tivesse ninguém para interpretar. Sabe, tem hora que tem gente tomada em variedade de língua, em língua estranha, e não tem ninguém para interpretar. E tem hora que Deus está querendo falar com a igreja. Paulo diz que aquele que fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus direto. Então, quando você economiza falar em línguas, você está economizando falar com Deus direto. Eita, remante o Revasnai. Quando você segura aquilo que Deus já derramou como dom na sua vida, você está dizendo: Deus, até aqui para mim está bom, mas eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus dizer a você que os 9 dons do Espírito estão colocados sobre este altar para serem distribuídos à igreja. Oh, aleluia! Os dons espirituais são divididos em 3 partes. Primeiro, os dons de revelação, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Tem hora que tem gente encapetado falando em língua do seu lado e você não tem discernimento e você diz: é Deus que está falando, é Deus que está usando. Irmãos, eu vim aqui com a palavra não avivalística, eu vim com a palavra de ensino para o seu entendimento. Tem hora
que você está deixando pessoas liberarem sobre a tua vida, e a Bíblia é categórica em dizer: não pode jorrar de uma fonte dois tipos de água. Alguém que abençoa não pode amaldiçoar. Eita! Alguém no Bierga cante o Revasnai, que tem as palavras puras nos seus lábios, não pode expressar palavrões ou palavras torpes dos seus lábios. Então perceba que quem tem discernimento de espírito sabe quando um demônio entra na igreja, sabe quando uma manifestação não é Deus que está fazendo. Por quê? Porque são dons de revelação. Aleluia. E eu costumo dizer que o primeiro dom a ser buscado na igreja deveria ser o de discernimento de espírito, para você não ser enganado. Quanta gente está desviada lá fora, ou até mesmo aqui dentro. Eita, calamai até. Ou quanta gente está vivendo uma vida religiosa por não ter discernimento. Mas Deus usou fulano, Deus usou Bertando. E por que isso está acontecendo? Eu e amante o Reva. Será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que te prometeu? Porque aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas aquilo que Ele não falou, Ele não se responsabiliza. Tem gente machucada com Deus. Tem gente entristecido com Deus e dizendo: a promessa não cumpre, não acontece. E Deus está dizendo: não é isso que eu tenho na tua vida. O que eu tenho na tua vida é o contrário do que você recebeu. Mas por você não ter discernimento, você optou pelo caminho, ou por uma profecia, ou por uma revelação na qual eu não estava. Eu me lembro de uma certa feita, eu estava em Belo Horizonte ainda, eu tinha apenas 18 anos, recém-novo convertido, mas já pregava a palavra e já tinha buscado os dons do Espírito. Porque em Belo Horizonte você vai encontrar meninos de 8, 5, 6 anos orando por revelação, pregando a palavra de sabedoria, pregando a palavra de conhecimento. Porque Belo Horizonte e São Paulo e Rio, para mim, são metrópoles em que há uma busca frenética. E quando você chega na igreja, eu me lembro que quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu via o meu pastor falando em línguas, e eu dizia: Senhor, me dá esse negócio para mim, porque esse negócio é diferente. Então a gente saía do ambiente natural e ia fazer o que ninguém estava fazendo. Sabe por que existem dons que não desceram sobre a tua vida? Porque você não faz nada diferente do que os outros estão fazendo. Quem busca superficial vai viver uma vida superficial. Paulo está tratando de 3 dons de revelação: palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Para quê? Para que você não seja enganado. Paulo vai tratar dos dons de poder, dons de cura, operação de maravilhas ou maravilhas, e o dom da fé. Paulo também vai tratar dos dons de inspiração, que é o dom de variedade de língua, é o dom da capacidade de interpretar, e o dom da profecia. Então perceba que está dividido em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação. Segundo, dons de poder. Terceiro, dons de inspiração. Eu me lembro que quando eu comecei a buscar a Deus, o primeiro dom que Deus me deu foi o dom da profecia. O segundo foi o dom de maravilhas. O terceiro foi o dom de variedade de línguas estranhas. E eu tinha uma sede para pregar. Deus me usava muito na revelação. Eu brincava e costumava dizer que Deus me usava 1h30 na revelação e 15 minutos para pregar.
e não era uma pregação, remante o Revasnai. E um belo dia eu entrei naquele monte e comecei a entrar debaixo de um propósito e disse: Deus, eu quero que o Senhor me dê palavra de conhecimento, mas eu também quero e preciso que o Senhor me dê palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O Senhor vai revelar a mim, andai a sério o seu conhecimento, mas palavra de sabedoria, o Senhor vai me dar graça para sentar entre os sábios da terra e ter sabedoria da sua parte, para destrinchar a sua palavra com poder, graça e sabedoria. E muitas vezes nesse tempo presente falta gente para incentivar os crentes desse tempo a buscar os dons. Eu vejo uma geração que diz assim: não busque os dons, você não aguenta carregar o dom. Não busque os dons, porque você não sabe o peso que é. Remante o Revasnai. Os dons não são peso, os dons não são farto, os dons são habilidades para você guerrear no mundo espiritual e ajudar a igreja a crescer. Quando tem muita gente preocupada com a fofoca, com a mentira, com o engano, tem gente que precisa se preocupar em buscar dons, porque dons faz a igreja crescer. Segundo, dons faz a igreja amadurecer. Paulo disse que quando era menino falava como menino, discorria como menino, mas um dia se tornou homem, e como homem falava-se como homem. É Deus dizendo para alguém aqui: para, chega de ser criança, Alaide o Reva. Eu quero que você amadureça, eu quero que você cresça. Manduri Minalamaioté, Manduri Achebe Calalaia Súria. Ou você vai viver a sua vida inteira andando como uma criança espiritual, andando como um bebê espiritual, debaixo dos cuidados pastorais a vida inteira, debaixo dos cuidados da liderança a vida inteira. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você aprenda a caminhar com as suas pernas. Deus quer que você aprenda a voar com os seus voos e com as suas asas. Eu me lembro que eu entrei numa vigília da Deus de Amor, porque crente que gosta de orar tem que fazer uma visita na Deus de Amor, porque lá ora. E como eu vim de uma geração que orava 4, 5 horas de oração, então a única vigília que nós gostávamos de ir era para Deus de Amor, porque lá orava. Porque se você quer avivamento, não tem outro segredo, é oração. Esse negócio de entrar no manto aqui, rodar, sentir Deus, suar, cansar e sair do portão para fora e continuar sendo a mesma pessoa, isso não é avivamento. Isso é emocionalismo. Não adianta nós ficarmos aqui nos enganando a nós mesmos. Deus quer que você volte para a oração. O avivamento que a igreja precisa começa na oração e vai terminar na oração. Eu me lembro que eu cheguei naquela vigília e um pregador de São Paulo estava pregando, e antes dele pregar, o irmão começou a falar em variedade de língua, o outro chegou do lado e começou a interpretar. Eu tinha 18 anos. Já se passaram 28 anos, 27 anos. E eu olhei aquele e disse: Senhor, que coisa linda! Um está falando aquele idioma que eu não conheço, e o outro está interpretando. Em outras palavras, um falava em variedade e o outro interpretava a profecia para a igreja. Você já percebeu que é muito raro você ver isso no Paraná? É muito raro. Nós tivemos o culto dos jovens lá em Califórnia, e o Miranda estava conosco, e eu dizia esses dias lá:
Não precisa ter muita gente, é ter uns crentes que tem fogo na alma. O culto, irmão, virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque tinha 6 a 8 ou 10 crentes selecionáveis, cheios. Esse negócio, falar, eu estou cheio, mas olha que chega alguém, você começa a conversar fiado, a fofocar, eu vou falar, Jesus, a mexer em áreas que não é para você mexer, você está perdendo tempo, e Deus está dizendo, se encha. Quando você não se enche, quem fica para trás é você, e depois você quer culpar os outros, dizendo, o fulano está dando voos mais altos, o fulano não é o fulano, é você que está perdendo oportunidades de se encher. Glória a Deus. Eu dizia para minha filha hoje, antes de chegar aqui, eu dizia, Ágata, entenda uma coisa, minha filha, os céus nos levantou e nos marcou de forma diferente, então nós não podemos andar igual aqueles que andam iguais lá fora, ou até mesmo que estão dentro da igreja. Nós somos marcados, não fomos para ser influenciados, mas fomos marcados para influenciar. E eu dizia para ela, quando alguém chegar e dizer, olha, vamos conversar sobre isso, você tem autoridade de Deus para dizer, não, minha filha, essa conversa comigo não cola, esse negócio comigo não é legal. Por quê? Porque isso não me edifica, isso não me faz crescer, isso está alimentando a minha alma, as minhas emoções, e me fazendo regredir. Alguém que chega para falar mal de alguém para você e você empresta o ouvido, você está regredindo. Eu saí daquela vigília apaixonado. Eu não sei você, mas desde quando eu me converti, eu estava dando discipulado na terça-feira. E eu dizia aos novos convertidos, se vão descer as águas, que conversão não sou eu que faço, não é o pastor. Quando eu me converti, Jesus, o amigo Espírito Santo, é que traz a conversão sobre nós. Eu entreguei a vida a Jesus, desci as águas e limpei meu guarda-roupa. Ninguém me mandou limpar. Eu não sei você, mas o Espírito Santo, ele cobra ou requer daqueles a quem ele chamou uma vida de separação. Não é que você vai viver quadrado, não é que você não. Eu estou dizendo que o Espírito vai te pedir alguma coisa. Se ele não te pedir, não é o Espírito. Ele vai te pedir alguma coisa que você é grudado, fascinado nela. Ele vai dizer, dá para mim. Porque senão eu não posso te usar. Você é cheio das coisas de lá de fora. Eu não sei você, mas deixa eu te liberar aqui do céu. Tem dia que é uma batalha para você entrar no mundo espiritual e concentrar, não é? Tem dia que é uma batalha para você conseguir ouvir o hino e o hino descer no seu coração. Tem dia que é uma batalha você olhar o texto e memorizar o texto. Tem dias que são terríveis, mas faz parte da nossa vida. Agora, pensa a gente desligado, como é que o Espírito vai nos encher? Pensa a gente com o coração cheio de coisas, como é que o Espírito vai derramar da sua unção, vai derramar os seus dons sobre nós? Não tem como. E Paulo está tratando, e eu quero ser enfático aqui, rápido, palavra do conhecimento. Primeiro dom da revelação, palavra do conhecimento. É a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus. Olha o poder do dom da palavra de conhecimento. Deus vai revelar o que está na mente dele, irmã Grace. Deus vai trazer para nós o que está na mente dele. Deus vai trazer a existência a nós
o que está na mente dele. Eita, lava suja. Só que tem gente que não quer mergulhar nesses rios, quer andar de forma rasa. E o céu está te convidando hoje para mergulhar, para você buscar dom de conhecimento, palavra de conhecimento. Mas que o homem, devido às suas limitações, não pode receber. O homem não pode acessar a mente de Deus, irmão, por causa das nossas limitações, por causa dos nossos pecados, que faz separação de nós e Deus. Mas quem recebeu o dom da palavra do conhecimento, ele acessa a mente de Deus. É aquilo que você simplesmente sabe sem ninguém precisar ter falado para você. Palavra de conhecimento. Ninguém precisou de te orientar, mas o céu já manifestou o que Deus está na mente dele para dentro de você. Eu nunca precisei de ninguém chamar a minha atenção, porque a mente de Deus, dentro do conhecimento da palavra de conhecimento, já estava sendo acessada por mim. A gente não aprende só ouvindo as pessoas ensinarem ou falarem. A gente aprende vendo os erros das pessoas. Não para julgar, mas para dizer, não vou cair nessa aí não. Não vou entrar nessa aí não. O segundo dom é a palavra de sabedoria, que é diferente do dom de conhecimento. Por quê? Eles são parecidos, mas a palavra de conhecimento está, na verdade, a palavra de sabedoria está mais ligada ao futuro. É a revelação de algo seguido de um conselho. Perceba que quem tem palavra de sabedoria, Deus revela a ele coisas do futuro e ele libera uma palavra de conselho. Não entra por aqui. Glória a Deus, aleluia. Ó, foge daqui. Ó, sai desse nível. Glória a Deus. Desse jeito. Como é que alguém vai elevar o seu nível espiritual? Andando com quem não tem nada para lhe oferecer. Eu li um livro esses anos atrás, do Tiago Brunet, sobre lidar com pessoas difíceis. Todo mundo se relaciona com o outro por interesse. Todo mundo tem um interesse. Alguém se relaciona com alguém grande porque quer se tornar grande, ou quer ser igual, ou quer ser melhor, e não tem problema em nada disso. Agora, quando eu me envolvo, eu me relaciono com pessoas com um nível abaixo do meu, o meu reservatório espiritual vai começar a descer os níveis. É por isso que tem hora que você vê gente poderosa em Deus, mas ele começa a andar, posso falar disso ou não? Glória a Deus. Como uma gangue. Que tem... E aí, andando naquele nível de pessoa, ele não cresce. Ele se torna medíocre, porque a sua mente não abre, a sua visão não abre, a sua audição espiritual não abre. A Bíblia diz: pode um cego guiar outro cego? Não pode. Vão ambos cair num buraco, vão ambos tropeçar. Então está na hora de você começar. E isso não é idolatria. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Está na hora de você começar a olhar para quem busca Deus de verdade. Glória a Deus. E você começar a olhar e falar: vou colar nessa pessoa. Eu sei que eu vou tomar umas
mais barata. Eu sei que eu vou ser corrigido, mas vai ser para o meu crescimento. Eu sei que vão puxar a minha orelha por causa dos meus comportamentos que eu adquiri na roda da gangue. Decamandoria Maraçu Revaio. 18 anos convertido. Eu não escolhia os jovens para andar, porque naquela época não tinha um jovem exemplar para mim me espelhar. Eu olhava para o pastor. Só que você aqui dentro tem jovens que são exemplos e pilares para você se espelhar e buscar a Deus. Mas muitos de nós que já estamos aqui de cãs brancas crescemos sem exemplo para caminhar. Mas nada disso nos tirou da casa de Deus. Nada disso nos fez afastar ou desviar ou voltar a comer bolota de porco. Está na hora de você começar a observar, falar menos e observar. Quem de forma constante não falta culto. Esses dias eu postei, eu tenho um banner lá antigo sobre que a igreja é bom para a mente, é bom para as emoções, e alguém disse assim para mim: apóstolo, me fala qual a igreja, porque eu digo na igreja. Sabe qual é o problema? Existem pessoas que querem ser curadas, tratadas, mas não querem sair do envolvimento do nível que eles estão. E se nós não darmos um passo para sair do nível que nós estamos, nós não recebemos o avivamento que a igreja precisa. Segundo, nós não recebemos os dons para a edificação da igreja. Vou perguntar e você pensa e responde para você: será que esta igreja tem os 9 dons? Pensa. Será que você já viu cura aqui dentro? Pelos membros, pelos obreiros? Será que você já viu aqui profecia? Será que você já viu aqui interpretação de língua, variedade de língua? Será que você já viu aqui discernimento de alguém começar a pular, falar em língua e alguém chegar e falar assim: sai Satanás, porque eu já te vi? Você vai refletir, porque você vai começar a olhar para esta igreja e vai começar a ver quais os dons que não tem, e você vai subir para a torre. Você vai falar: Senhor, dá para mim, porque eu vou usar e eu vou zelar. Olha para esse irmão e diga assim: tome cuidado. Diga mais forte: tome cuidado. Busque com zelo os dons. Porque tem gente que diz assim: ó, eu quero o dom da profecia, e Deus dá. Só que Deus vai trazer coisa errada da vida dos outros para você. Vai trazer gente que fica na madrugada acessando coisas que não deve acessar. E qual o problema? É que você tem o dom. E quem recebe o dom precisa receber sabedoria para usar o dom. Quantas pessoas mataram outras pessoas porque receberam o dom e nunca souberam usar? Quanto menos você usa o dom, menos habilidoso você fica. Tira a habilitação, dirige ano em ano. Vai ver? A desgraça que vai acontecer é prática. Dom é prática. Se você não usar o dom, não tem habilidade, não se cria intimidade com a ferramenta. Busque os dons. Palavra de sabedoria. Vai acessar o futuro e vai dar conselhos de vida. Discernimento de espírito é o terceiro dom da revelação que temos acesso. Ele nos dá a capacidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta.
Eu estava no discipulado, eu dizia para o pastor: pastor, o capeta está solto. Eu fui para o discipulado em uma batalha. Quando chegamos no discipulado, uma das irmãs que vai descer as águas começou a passar mal dentro da classe do discipulado. Eu digo: já entendi isso, né? Já discerni. E aí, uma criança fora do normal dentro do ambiente da igreja. Mas não era criança, havia um demônio agindo por detrás da criança. Um enxumirim. Tem gente que acha normal. Normal a criança vir dar um esburro na parede, bater a cabeça. Irmão, isso não é normal não, pai. Me enxergar e bater na cara do pai, na cara da mãe. Olha, não põe a mão em mim não, hein? Cara, tem coisa que não é normal não, irmão. Tem coisa que é falta de educação, sim ou não? E tem coisa que é espiritual, irmão. E quem não tem discernimento fala: o que essa criancinha tem? Olha para você ver não. Não olha para você ver não. Quem aqui já está depois dos 40, que você está lá na sua casa tranquilo? Aí chega o horário que chega as crianças da escola. Eles vêm numa rotação. Você fala: meu Deus do céu, você está naquela paz. Eu estou nos 44, então estou vivendo esse tempo, né? Naquela paz, Senhor. Os meninos vêm numa rotação. Eu falo: oxe, e qual o problema? Não é a agitação deles. Eles vêm numa velocidade que eles conseguem desligar o mundo espiritual que você está. Talvez você está tão ligado, tão antenado, que o movimento dele desliga você do céu. Discernimento. Tenha discernimento. Discernimento para um. Discernimento. 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 Eu contava no discipulado de uma menina que profetizou para mim que Deus ia me dar o passaporte, que cumpriu tudo, irmão. Mas ela, sem discernimento, entrou um rapaz do mundo, encantou com ela, destruiu o noivado dela e arrancou ela da igreja. E na lábia, dizendo: não, eu quero ser crente igual a você. Canela, tocha. Ganhou o coração dela, terminou com um grande baterista da igreja. Começou a se relacionar com esse rapaz. Um mês, ele disse para ela: a partir de hoje, não quero você na igreja. Não teve discernimento. Uma grande amiga da bispa, hoje é pastora em Belo Horizonte. Minha amiga também particular, antes de conhecer a bispa, pastora Poliana, passou por um processo. Sabe por quê? Porque não tinha discernimento. Nem